Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fabrício Santana e eu estou trazendo um vídeo diferente hoje aqui para vocês. Por quê? Não sei se vocês acompanham ou já conhecem o canal da ProElite. Lá eu já fiz vários reviews sobre relógio. Adoro tecnologia, fico observando, fico olhando, gosto de ver as características dos relógios, então eu sempre faço um comparativo. E de certo tempo para cá, tem surgido não só lá no canal do YouTube, mas também no dia a dia, conversando com alunos, tem muita dúvida sobre comparativos. Tipo, Fabrício, qual que tu indica? Tá, mas qual que é o melhor? E isso é muito relativo, porque melhor para quê? Qual que é o objetivo? Qual que é a necessidade? Então, aqui, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um super comparativo de toda a linha da Forerunner da Garmin. Tá? Então, eu peguei a linha 55 e a linha 65. Tá? Eu tirei de fora a linha 70 da Garmin. Por quê? Porque ainda está um pouco caro e eu não tenho visto vender aqui no Brasil, tá? E não vi ninguém comprar e o pessoal está dando mais preferência para as versões anteriores, que acaba ficando um pouquinho mais barato com os novos lançamentos, tá? E também eu estou tirando a parte da Fênix, porque eu sinceramente eu vejo muito pouca procura desse relógio. Eu tenho um vídeo, eu tenho um review sobre o Fênix, então se você tiver alguma dúvida, só pesquisar, né? Garmin Fênix 8 Fabrício Santana, que com certeza você vai encontrar no YouTube esse review. Daí é um review bem específico para um relógio bem específico e bem diferente dessa linha Forerunner, certo? Bom, então por que eu vou trazer esse vídeo? A ideia desse vídeo, o objetivo dele, é fazer um vídeo relacionado ao custo-benefício. Então, se eu tivesse que indicar o melhor custo-benefício, qual é o melhor relógio custo-benefício, isso não necessariamente é o mais barato, tá? Por quê? Porque nem sempre o mais barato entrega muitas coisas. Às vezes tu tem um relógio que ele é um pouquinho mais caro, não é o mais barato, mas ele entrega muito mais coisa que você vai acabar utilizando. Então, a ideia aqui é trazer um custo-benefício e aí lá no final do vídeo a gente bate um pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre qual que eu indico e por que eu indico. Mas para isso, o que a gente vai fazer? Sim, eu peguei esses 6 relógios, o 55, o 255, o 955, o 165, o 265 e o 965. Eu coloquei numa planilha de Excel e é o que eu vou mostrar aqui para vocês para a gente ir fazendo um comparativo das características e especificidades de cada relógio e o que tem nele e o que não tem e fazendo um contraponto e vocês vão vendo que ao longo da nossa conversa vocês já vão entendendo um pouco para que cada relógio serve, para quem que vai extrair o máximo de cada relógio e eu espero poder ajudar vocês nessa. Bom, bora lá? Então vamos lá, deixa eu trocar aqui a cena. Aqui ó, vamos lá. Olha só como tá chique. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, e sempre lembrando, tá? Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se alguma questão aqui que eu não falei, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E também, se você já está gostando, já está achando que vai ser interessante esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá certo? Bom, vamos lá. Bom, o que eu fiz aqui? Eu coloquei em amarelo o que eu, Fabrício, considero características relevantes para você dar uma olhada quando você vai escolher um relógio ou trocar de relógio, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, olha só, tem bastante característica, tá? A gente vai passar mais rápido pelas amarelas, tá? Mas existem as outras aqui. Então, ao longo que eu vou passando essas características, se você quiser pausar e olhar as que estão em verdezinho e branco ali, fiquem à vontade, tá? Aqui eu vou passar a que eu acho que são as que são mais interessantes, certo? Bom, vamos lá. Primeira coisa, que é uma coisa que vem da Garmin para frente, o 45 também tinha, a linha 45 tinha isso, a 35 era horrorosa, tu tinha que parafusar ali, desparafusar um pininho, que são as pulseiras substituíveis ou removíveis, tá? Então eu tenho um 245, ele já tá na finaleira já dele, tá? Ele já tá com os dias contados, mas esse relógio ele tem a opção do Quick Release, que é tipo um pininho que tu tira e já destaca. Então se você gosta de personalizar, combinar o relógio com a roupa, com o look, combinandinho, tá tudo certo, tá? Todos esses relógios trocam a pulseira, tá? Todos eles. Outra questão, que aí são mais relacionadas a especificidades e características, né, de sensores, tá? Sim, todos eles têm frequência cardíaca,
Todos eles possuem monitoramento de sono, tá? Então esse monitoramento médio é muito importante porque muitas das vezes que a gente pensa será que eu estou descansando bem? Será que eu estou dormindo a quantidade de horas? Será que minha qualidade do sono ela tá boa? Então esse monitoramento ele faz uma relação entre um pouco da tua movimentação, frequência cardíaca, né, número de batimentos cardíacos e também se você levantou, se você acordou. Então ele faz um pouco esse monitoramento e os relógios, principalmente se não me engano, dos 55 ou do 955 para frente, eles todo dia de manhã eles já te dão um panorama de como foi o teu sono. Tá bem interessante. Então todos eles possuem, tá? Monitoramento de sono. E também possuem, obviamente, se eles têm monitoramento de sono, eles vão ter o sensor, né, de oxigênio no sangue, que ele também é bem interessante, tá? Vou ser bem sincero que às vezes ele dá uma bugadinha, tá? Normal, principalmente se a tua pulseira aqui, ó, ela não tá bem presa ou você tá suado ali, às vezes ele dá uma perdida, mas existe a opção de tu entrar ali nos gadgets dele mesmo ali, né? Nos widgets dele, e aí você clicar ali para ele ler de novo, tá? Se é do teu interesse, tá? Mas ele tem essa opção. Tanto ele te dá essa opção diariamente, mas também você pode clicar ali e fazer essa leitura manual, tá? Bom, passando para uma outra característica, ó, vou deixar aqui só um pouquinho rapidinho, e enquanto vocês quiserem pausar e ler essa parte aqui, as partes das características de estrutura, que eu falei só da pulseira, eu vou falar mais para o final do vídeo, tá? Porque daí vocês vão ver que vai fechar, eu mudei lá para o final, porque vocês vão ver que vai fechar um pouquinho melhor essa nossa ideia do que tem num e não tem no outro. Bom, e aqui a gente já vai começar com algumas características que vocês vão ver que tem alguns relógios que vão ter e outros não, tá? Todos eles possuem acelerômetro? Sim, tá? Isso é uma característica já esperada, tá? Principalmente porque eles têm muitos esportes, então tem alguns esportes que eles vão precisar desse acelerômetro, tá? Então todos eles têm. Aí a gente começa aqui, ó. Possuem altímetro, tá? Tem dois relógios que não. O 165 e o 55. Esses dois não tem, nem o 55, nem o 165. Eles não têm essa característica, tá? E para que serve o altímetro? Obviamente, se você faz uma atividade física onde tem muita variação de altimetria, é interessante para que você, não só pelo GPS, o GPS acaba ficando um pouco preciso porque ele pega esse dado já existente e tenta fazer um combinado ali de qual que é o movimento que tu faz. Mas tu tem o altímetro, por exemplo, ele já te dá essa oscilação e essa variação de altimetria já direto no relógio. Tá? Então ele não precisa buscar no banco de dados ou na região ali, pegar informações terceirizadas, ele já faz isso direto no relógio. É bem interessante para quem já está com uma ideia de pegar um relógio ou de correr, por exemplo, em trilha, trekking, ultra, trail run, trekking, né? Acho que já falei trekking, mas enfim, que você faz muita oscilação de altimetria, então ele é bem interessante, tá? E aqui a gente já começa a ver algumas diferenças que vão tendenciar o relógio mais para um lado do que para o outro, tá? Então, os dois relógios de entrada da linha, tanto 55 quanto 65, eles não possuem nem o altímetro e nem a bússola. A bússola também é outra questão, principalmente relacionada se você vai fazer uma ultra, um trek, alguma coisa que você precisa do mapa. Então, você pode ter ou a bússola como um widget, que você clica ali e a bússola até dá a localização e você pode ir guiando, mas ela também vai te guiar principalmente dentro do mapa, se você estiver seguindo a corrida pelo mapa aberto. Então, se você quiser fazer alguma vez uma corrida ou algum tipo de caminhada ou um tipo de orientação e precisa da bússola, aí os dois relógios de entrada já não vão te ajudar tanto, tá? Porque o 165 e o 55 não possuem nem altímetro e nem bússola. E também não possuem giroscópio, tá? Mas para que eu preciso do raio giroscópio? Bom, o giroscópio ele é muito útil principalmente em exercícios onde tu não precisa do GPS, tipo academia, tipo correr na esteira, tipo alguns exercícios mais parados que tu não tem tanto deslocamento, tá? Então vai existir vários, tipo movimentos mais acho que principalmente academia, natação até ele pega, tá? Mesmo que não é bem preciso, tá? Esses relógios principal. Os novos de geração eles são bem precisos, né? Mas eles utilizam do giroscópio
para justamente pegar esse movimento de inclinação de braço. Por exemplo, eu vou nadar, ele fazer esse movimento de inclinação de braço, ele já pega bem melhor. O da corrida na esteira, ele conseguir detectar esse movimento. Mesmo, não sei se você sabe, mas se você utilizar na esteira o relógio e ficar movimentando o braço mais rápido que tuas pernas, ele vai parecer que você está mais rápido, tá? Por quê? Porque ele vai pegar o movimento do braço como uma característica, tá? Então, se tu oscila muito o braço ou corre segurado, ele vai bugar bastante a tua corrida na esteira, tá? Por quê? Porque ele se utiliza desse giroscópio, tá? Bom, monitor GPS, né? Na verdade, seria o GPS em si, né? Sim, todos eles, né? Até porque ele é um relógio específico para ser GPS, né? Então, obviamente, todos eles têm GPS. O que muda muito é que, por exemplo, e agora não vou saber de cabeça, tá? Eu deveria ter olhado isso antes, mas tem algum, se eu não me engano, é o 55 só, que ele não tem todas as bandas de GPS, tá? Os outros já tem, tá? Então, até coloque aqui nos comentários quem souber de cabeça essa informação para ajudar os corredores e corredoras que estão aqui também vendo esse vídeo, tá? Se eu não me engano é Galileu, Baidu, GLONASS e tem mais um outro, são 4 ou 5, não sei, diz aqui nos comentários e eu vou ficar com isso agora na cabeça, tá? Mas se eu lembrar até o final do vídeo, eu comento aqui, tá? Se não, comente aqui, me ajude aqui nos comentários também, tá? Bom, barômetro é a mesma questão, tá? Ele vai ajudar o altímetro a ver a mudança de pressão e vai facilitar com que essa precisão de a altura que você está caminhando ou correndo seja mais precisa, tá? Então o barômetro tem algumas relações com questão de clima também, alguns relógios, principalmente a linha 9, então ele tem essa relação um pouco mais de clima, então o barômetro vai ser bem útil e também não tem nos relógios de entrada. Então aqui a gente já começa a ver que dependendo do que você quer, os relógios de entrada eles não vão te dar muitas informações, tá? Mas calma, não significa que eles são ruins, tá? Calma aí que a gente vai conversar sobre isso. Notificações inteligentes, então para quem gosta de smartwatch, eu botei aqui em amarelo porque eu sei que tem muita gente que gosta de receber notificação, e-mail, WhatsApp. Eu desligo tudo. Eu desligo tudo. A única coisa que ele fica ligado, às vezes, é só dentro do treino, às vezes eu deixo conectado ou dentro do fortalecimento ali, eu deixo as notificações ligadas para não precisar ficar pegando o celular. Então, como está o timer aqui, então eu uso o timer direto no relógio, então eu já vejo uma coisa só e deixo o celular meio de canto, tá? Só isso. Então, mas se você gosta de informações, gosta de ver, conheço pessoas que preferem olhar ali rapidinho a mensagem no WhatsApp para ver se é importante ou não, todos esses celulares têm essas opções também, tá? NFC, todos eles possuem, bom, mesmo que ele não tenha compatibilidade muito bem ainda, não seja muito evoluído ainda, mas tem o NFC. E aí aqui começa um outro detalhe. Como o 55 não tem altímetro, giroscópio e barômetro, tá? Ele não tem essas três funções, então o que acontece? Se você precisar, você for investir em triatlo, você começa e você, o meu sonho é ir para o triatlo, eu gostaria de fazer, por exemplo, um duatlo, né? Eu gostaria de treinar em duatlo. O 55 e o 165 eles não têm a função multisports, tá? Que é conectar dentro do mesmo treino vários esportes, tá? E também isso faz com que, por exemplo, vamos lá, o treinador coloque para ti 10 minutos de corrida, 2 km de natação e 30 km de bike. Sei lá, eu inventei agora, tá? Ele consegue jogar estruturado para relógios que têm a função triatlo, tá? Então, se você tem essa ideia, se você gostaria de fazer algum tipo de esporte que ele misture ou mescle mais que um esporte, o 55165 ele não vai ter essa capacidade. Então você vai precisar ir para um relógio mais intermediário, topo de linha, tá? Então esse de entrada não tem essa proposta. Então aqui a gente já começa a entender e descartar principalmente a primeira questão. Você quer fazer triatlo nesse aspecto? Você quer fazer triatlo? Você quer um relógio para triatlo? Não é o Garmin Forerunner 55 e nem o 165, tá? Esse você já descarta direto já,
Tá? Bom, a prova d'água eu espero que todo mundo seja. E aí aqui é uma questão bem interessante sobre prova d'água, tá? Por quê? Porque ele é a prova de água, então ele aguenta normalmente 10 atm, se eu não me engano. Eu acho que até o 5.5 é 10 atm, tá? Ou 5 atm, agora eu fiquei na dúvida, tá? Mas ele aguenta de 5 a 10 atms, vou deixar assim, tá? Mas a gente dificilmente vai utilizar essa quantidade de atms, tá? Então, basicamente, ele precisa ser a prova d'água. E isso é uma diferença, é um diferencial muito grande em muitos relógios mais baratos, tá? Que não é da Garmin, mas outros relógios que também são GPS. A pessoa fala, mas esse relógio aqui de 500 pila, ele também é GPS. Ele também faz o que faz, mas tem algumas características no relógio da Garmin que eles são muito importantes, principalmente essa sincronização com os aplicativos de treinamento. Por exemplo, na Pro Elite a gente utiliza o Sysrun, mas tem o Sysrun, tem o TrainPix, tem mais outros tipos de aplicativos, né, que os treinadores utilizam para importar esses dados. Tem muito desses relógios que eles são GPS, mas eles não importam essas informações. Ou muitas vezes eles são resistentes à água. Então, se você quer fazer, você vai pegar uma chuva um pouco mais forte, você vai deixar cair numa água, você vai precisar tirar toda hora, você não vai poder nadar. Então começa a ter algumas características que aí tu começa a ver que, dependendo do valor que tu está investindo, mesmo ele sendo mais barato para aquilo que você quer, ele acaba não fazendo tanto sentido, tá? Isso é uma das características aqui que eu elenco aqui para vocês, tá? Se tiver alguma outra questão, deixe aqui nos comentários, tá? Sobre isso. A gente até pode fazer um vídeo sobre isso, falando a diferença de tu investir num relógio específico mesmo de esportes com mais qualidade, tipo Coros, tipo a própria Garmin, sei lá, Polar. Então tem esses relógios que eles são mais parrudos, de mais qualidade, eles são mais caros comparados a esses relógios mais baratos, porque ele tem o porquê, tá? Mesmo que às vezes ele acaba ficando um pouquinho mais caro nos lançamentos, desnecessário, mas ainda assim existe um porquê, tá? Então vamos lá, possui conexão Bluetooth? Todos eles sim, tá? Eles são importantes, tá? Mas não é todos que têm conectividade Wi-Fi, e isso aqui tem um motivo, principalmente porque o 5.5 não tem, porque desses daqui ele é o único que não tem música, tá? Então tu precisa dessa conectividade Wi-Fi para colocar o provedor de música, tipo Deezer, Spotify, Apple. Eu acho que da Apple também tem. Então você pode colocar nos widgets aqui o próprio provedor e aí você utiliza o Wi-Fi para jogar suas playlists e podcasts que você tem no teu celular. Ele importa para dentro do relógio para você poder ouvir com fone de ouvido, tá? E não precisar levar o celular, por exemplo, se você gosta de correr com fone, tá? Então você precisa do Wi-Fi para fazer essa transferência aí de músicas e de dados, tá? Aqui tem mais 3, vou deixar aqui no cantinho, porque daí eu vou falando desses dois aqui, se vocês quiserem ver essas outras partes aqui, ok, tá? Bom, aí aqui, outra questão, assim como as notificações, é o que eu coloco aqui, mas eu também não gosto muito de usar, tá? Que é possui tela sensível tal, o famoso touchscreen, tá? Aliás, tirando o 5.5, para frente todos eles, e o 255, o 255 e o 55 eles não têm, tá? Então a partir do 955 para frente todos eles têm, tá? Então se você já migrou ou você tem um relógio que é touch, que é smartwatch e você já está acostumado a isso é muito bom. Os relógios também vão ter. Eu sinceramente eu tiro, tá? Eu tiro. Eu não vou lembrar agora do 955, mas eu sei que o 165, o 265 e o 965 dá para fazer isso, que é tu escolher quando que vai ficar ativo o touch. Tá? Então você pode, por exemplo, no dia a dia eu quero usar o touch, vou aqui e tal, aí quando eu botei para corrida, o touch está desligado. Então ele é desligado durante atividades físicas e aí fica funcionando só os botões. Isso é um bom recurso que os relógios mais novos eles têm essa opção de tu escolher quando vai estar ativo o touchscreen. Eu tiro sempre, assim, eu já me acostumei com os botões e às vezes eu me esbarro e aí daqui um pouquinho ele já está numa tela, eu vou usar cronômetro, eu já testei um tempo o 65 para fazer os vídeos e aí às vezes eu dava um toquezinho bobo assim nele e ele já ligava a luz, já travava, enfim, não uso, tá? Não uso, mas é característica de cada um, tá?
E aí aqui, sobre visor colorido, tá? E aí esse é um ponto importante porque todos eles têm visor colorido, tá? Todos eles têm cor. Tá? Por exemplo, o 6245, deixa eu ver se dá pra ver, vocês conseguem ver, deixa eu ver. Aqui, ó, ele tem cor, ó, branco e amarelinho, deixa eu ligar a luz, ó. Uau, uma luz muito grande, ó, aqui, ó, aí foi, ó. Ó, ele também tem, é um 245 Music, ele tem uma cor, mas veja que ela é uma cor bem opaca, bem opaca, tipo assim, ela não é muito brilhosa. Então, a cor em si, ela não diz muito, assim, é legal que tenha cor, mas tem características muito mais importantes que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E que, se eu não me engano, tá até meio chegando, assim, deixa eu ver. É, já tá chegando, tá? Então, por isso que eu coloquei ele aqui, tá? Então, só o visor colorido por si só, ele não diz muita coisa, certo? Bom, aqui vem, quem sabe, a parte, e eu deixei eles todos eles aglutinados aqui, que é a parte que eu acho que mais impacta na decisão da escolha de um relógio, tá? Só que vale salientar, tá, gente? Aqui eu estou tentando trazer para vocês uma ideia de que qual é o relógio que ele é mais custo-benefício baseado no quanto eu vou pagar e nas características disponíveis que eu tenho, ou quanto que eu vou, o quanto mais eu vou despender de valor financeiro para aquilo que ele entrega, custo-benefício, tá? Mas assim, ó, o dinheiro é teu. Simples assim. O dinheiro é teu. Se tu acha que meu sonho, por exemplo, Fabrício, eu acho lindo os relógios da linha 70, o 570, o 970 e o 965. Eu acho essa moldura de titânio lindo, tá? Eu vou comprar só pela beleza? Se eu tivesse o dinheiro, e se eu não fosse tão com os benefícios quanto eu sou, eu compraria sem dúvida nenhuma pela beleza. Nossa, eu vou comprar porque sim, é porque eu quero. E tá tudo certo, tá? Os outros são bonitos, são, mas aqueles ali eu acho especialmente muito bonito. Eu posso comprar, posso, tenho dinheiro, eu compro e tá tudo certo, gente. Aqui não é tipo assim, nossa, meu Deus, estou jogando dinheiro fora. Não, é só tentar ajudar vocês a, se vocês quiserem escolher o custo-benefício, vou tentando trazer uma linha de raciocínio aqui que fique melhor para vocês estarem cientes, tá? Bom, vamos lá. Questão de bateria. E aí aqui por isso que eu fiz esse disclaimer antes, agora, justamente porque vocês vão ver que muitas dessas características, elas são muito parecidas em si. Aqui, ó, principalmente essa parte aqui, ó, ela é muito parecida entre, e na prática não faz tanta diferença assim, tá? Por exemplo, modo smartwatch, bateria em modo smartwatch. Cara, isso daqui tu esquece. Por quê? Porque tu nunca vai ficar 2 semanas sem treinar, eu espero, tá? Ou fazer algum treino. Então, não importa muito essa bateria do smartwatch aqui. Quase todas elas são de 2 semanas a 3 semanas, tá? O 965 é principalmente pela relação que ele pode ter a opção de solar, então ele consegue, dependendo de qual é o modelo dele e do tamanho da caixa dele, durar mais tempo. Mas assim, para que eu vou precisar 2 semanas de bateria em modo smartwatch, tá? Chega até a me enrolar. Por quê? Não precisa, tá? Então, sim, ele dura o suficiente, ponto, tá? Isso não é um problema. Assim como a bateria do modo GPS. Se você não é uma pessoa que está pensando em atravessar uma ultra de sei lá quantos quilômetros, de muitos dias, e que você vai precisar do relógio ligado quase sempre e não tem como carregar, aí isso é uma decisão interessante aqui. Principalmente que tu vai ver que, por exemplo, tem relógios como o 55, deixa eu colocar aqui, ó, o 55 e o 165, ele tem aproximadamente 20 horas, que é muito diferente, por exemplo, do 965, do 955 e do 255, que eles têm mais tempo, tá? Então, se você não é uma pessoa que vai ficar correndo por quase um dia, ou você vai precisar fazer muitos treinos, por exemplo, eu vou treinar de manhã e não vou vou ficar uns 2, 3 dias treinando muito e não vou carregar, que é uma coisa muito específica. Isso, quem sabe, é um pensamento de 1% das pessoas que vão precisar de um relógio, tá? Então, tanto o modo smartwatch quanto a bateria modo GPS, eles sempre vão atender às necessidades, tá? De 99,9%. Então, isso não é um problema. Isso não é uma coisa que eu vou falar assim, nossa, eu vou escolher um outro relógio, eu vou escolher o 55 e não o 245, porque ele tem 10 horas a mais de GPS. Não, né? Não precisa, tá? Na vida real, você vai utilizar muito pouco essa quantidade de horas, tá?
Claro que quanto mais melhor, de certa forma, né, por uma segurança, mas se você não vai usar, você está fazendo uma leitura errada para aquela característica ali, tá? A mesma coisa do peso, não faz diferença o peso, não faz, tá? Você vai se acostumar com 45, com 37, com 39, não vai ser o relógio. Ah, mas correr mais pesado é pior. Cara, esquece isso, tá? Esquece. Aquele negócio de 100 gramas a mais, tantos por cento de economia de energia, cara, esquece, porque muitas das vezes a gente usa água, a gente vai com um tênis um pouco mais pesado e, assim, ó, tá tranquilo, tá? O peso, ele é muito confortável, é isso que vocês precisam entender. Independente do relógio, ele é muito confortável. O que é que mexe no conforto, tá? É o tamanho da caixa ali, que eu já falo para vocês, tá? Aliás, posso até falar agora, tá? Porque daí a gente mexe um pouquinho nessa dinâmica, tá? Então, sobre tamanhos disponíveis da caixa aqui, ó, tá? A gente vai ter basicamente tamanho 42, tá? 42 milímetros. Então, para quem não sabe o que é esse tamanho da caixa, é assim, gente, olha só. Deixa eu botar meu... Deixa eu só até tirar aqui, ó, fica mais fácil para mostrar aqui para vocês, ó. O que é o tamanho da caixa? Tá? O tamanho da caixa não é o tamanho da tela. Muita gente acha que é o tamanhozinho da tela aqui, ó. Deixa eu só ligar a luz aqui só para vocês verem a diferença, ó. O tamanho da caixa, deixa eu botar na minha frente aqui, ó. O tamanho da caixa é da ponta de um lado para a ponta do outro, tá? É como se fosse essa largura aqui, ó. Tá? Não é a largura da tela, é a largura da caixa, tá? E o que é 42? São 4 centímetros, ponto 2 de largura, de forma arredondada, tá? Então, o que é que vocês podem ver? Ah, será que no meu pulso cabe? Aí você pega uma reguinha aqui e vê qual que é a largura do pulso de vocês e vocês vão ter uma boa noção de se vai ficar muito grande, se vai ficar muito pequeno, tá? Mas assim, 42, ele é um tamanho médio para pequeno, tá? Ele não é um tamanho muito grande. Então, ele vai ficar bom em 100% dos pulsos, não vai passar. Pode ser que fique, por exemplo, como o meu aqui, que eu acho que ele é um pouquinho pequeno pro meu punho. Ó, ele fica um pouquinho... Parece que falta relógio aqui, mas isso é uma característica que eu penso assim, é piraminha e tá tudo certo, tá? Bom, o 255, ele tem a função 41mm, principalmente na versão 55S, tá? 255S, e tem a versão 46, que ela começa a ser um tamanho um pouquinho mais interessante, principalmente para quem tem o punho aqui do braço um pouquinho, uma largura um pouquinho maior, tá? O 955 tem a versão 46, tá? De caixa. O 165 é 43, então ele é um pouquinho maior que esse. O 265 tem a versão 41 também, assim como o 55, e o 41.7, assim como o 55, tem no 265S. E o 965 tem a versão 47.2. É bem grande esse relógio, eu já usei ele, eu já testei, né? Então ele é bem grande, ele quase passa o meu punho, assim, tipo, ele fica bem Faustão, assim, pra mim, tá? Mas ele é bem bonito. Então o que acontece? Por que eu tô trazendo essa caixa? Porque a combinação da caixa com o aproveitamento de tela, ele é uma das coisas mais interessantes que a gente tem para se ver, tá? Por que isso? Porque é o tamanho da caixa relacionado com o quanto de aproveitamento de tela que eu tenho, vai me dizer basicamente qual é o tamanho das letras, o que eu posso colocar aqui, quais as informações que eu consigo ver de uma vez só e que não vai ficar muito pequenininho, tá? Se vocês forem ver, fazer essa relação direta, o 55 ele tem 42 milímetros, né, 4,2 centímetros, e ele tem 1,04 polegadas de tela. Olha só, ele tem 42 milímetros e 1,04 polegadas. Só para vocês fazerem uma relação direta com o 165, que é o de entrada também, que é o parecido, ele tem 4,3 centímetros, que é 1 centímetro a mais, é pouquinho, é 0,1, né? É bem pouquinho, quase imperceptível, mas ele tem 1,2 de tela. Tá? Ah, nossa, não parece muito. É bem considerável, tá? Principalmente porque, para mim, o maior defeito e o maior demérito do Forerunner 55 é a falta de aproveitamento de tela. Então, para quem é meio ceguetinho, assim como eu, assim, tem dificuldade de ver, assim, às vezes, dependendo da velocidade que tu pega, assim, tu tem que dar uma olhadinha de novo, eu não sei se o 55 é das melhores das opções, tá? Por quê? Ele tem um vidro
ele tem uma qualidade muito parecida com essa daqui, então ele é colorido sim, mas ele é colorido nesse nível aqui, ele não é um brilho grande, ele não tem uma luz brilhosa, ele tem uma tela menor e com uma caixa menor, ou seja, tudo é menor, com menos resolução, ó, também ele tem menos resolução, 208 pixels, então ele tem uma caixa menor do que os outros, é menor, comparado com os outros é menor. Ele tem uma caixa menor, ele tem menos resolução de pixel, ou seja, a quantidade de pixel que tem, né, por centímetro, né, por inch, né? Então, basicamente, ele tem menos e também ele tem uma tela, um aproveitamento da tela é menor, tá? Então, o aproveitamento da caixa com a tela acaba sendo menor, tá? Só que quando você pega o relógio desligado, o tamanho da tela é igual, só que o aproveitamento da tela é menor, tá? É diferente, tá? Se você nunca viu um review, veja algum comparativo. Se eu não me engano, eu acho que eu não fiz. Não, eu acho que eu devo ter feito essa relação no vídeo que eu fiz do review do 5.5, tá? Relacionado com o 245. Eu acho que eu fiz essa relação no vídeo, se eu não me engano, tá? Bom, e aí aqui a gente vai ter o 255 com 260 pixels, com 1.3, melhor. O 955 260 por 260 com 1.3 também, então ele tem a caixa maior, né, que vai compor um pouco mais de bateria, mas ele vai ter o mesmo tamanho da tela do 255, certo? E aí o 165 ele vai ter um 1.2 para 390 pixels, então bem mais resolução, tá? E com uma tela AMOLED. Aqui, eu vou botar aqui, ó. Uma tela AMOLED. E isso, pessoal, eu já fiz esse review desse 165, a diferença é muito grande, tá? Quem sabe aqui foi o maior salto de tecnologia perceptível, né? Dos relógios, que foi da linha 55 para 165, foi a tela AMOLED, tá? É muito mais brilhoso, de noite explode luz aqui do relógio, tá? Ele é muito colorido, faz com que a nitidez melhore muito, justamente porque ele tem essa tela, a qualidade da tela é melhor e também a definição, a resolução da tela acaba sendo melhor, a nitidez acaba sendo melhor, então tudo fica melhor, tá? De ver. Então, se você é aquela pessoa que divide em 4 caixinhas ali durante o treino para olhar, relógios AMOLED e com boa resolução vai ser muito mais fácil tu ver o númerozinho pequenininho, 1, 2, o 3 ali escrito bem miudinho, tá? É essa que é a ideia, ele fica bem melhor mesmo, tá? E aí, o 265, ele vai ter uma tela 1.3, ele é um pouquinho mais do que o 1.5 e vai ter bem mais resolução, tá? Então, realmente ele melhora bastante, um pouquinho maior a tela e bem melhor a resolução. E é bem melhor mesmo, tá? Bem melhor mesmo, tá? E aí a gente vai ter o 965 com 1.4 AMOLED com mais na resolução, obviamente porque a tela aumenta um pouquinho, né? Então, proporcionalmente, né, a resolução ela tem que aumentar um pouco para acompanhar o tamanho da tela, tá? Então, basicamente, a gente vai ter uma caixa maior, com uma tela maior e uma resolução proporcionalmente maior, né? Então, além disso, a gente vai ter os Gorilla Glass, tá? Que são a capacidade que a tela tem de resistir a queda, a risco, a batida, né? Por exemplo, o meu relógio aqui ele é todo cheio de risquinho, mas como esse relógio aqui ele não tem Gorilla Glass, eu ganhei a tela, né? É como se fosse uma película, tem uma película de vidro que não vai dar para vocês verem, mas ele tem uma película de vidro, então se eu tirar aqui ela vai estar intacto, mas a película já está toda arriscada, toda batida, tá? E uma coisa que não acontece ou tem bem mais dificuldade de acontecer com os Gorilla Glass. Bom, respirei, já tem 33 minutos de vídeo, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês? Tentar trazer para vocês uma relação direta entre o que tem um e o que não tem no outro. Por quê? Porque lembra que lá no início do vídeo, para vocês que ficaram aqui até o final, tá? Agradeço vocês, é bastante tempo para vocês ficarem me ouvindo, tá? A maioria das pessoas me pergunta, tá, mas qual que tu indica? Custo-benefício. Qual que para ti é o melhor custo-benefício? E baseado no que eu tenho visto dos alunos, dos pacientes que eu atendo, né? Todo mundo que tem o relógio 165 nunca falou mal. Tá?
Ah, mas como assim? O 165 ele não tem giroscópio, ele não tem barômetro e não tem altímetro, tá? Como assim ele vai ser o que tu vai indicar? Justamente porque 99% das pessoas não precisam dessa função, tá? Ah, mas eu quero porque eu quero fazer muita academia, eu quero precisão, porque... Ok, então 165 não é para ti. Quem sabe, né? Quem sabe o que você chama de precisão, ele vai te entregar, tá? Mas assim, sinceramente, gente, acho que de todos os relógios aqui que a gente tem, todos eles, o mais custo-benefício atualmente, ele é o 165. Ele é uma tela um pouco maior, AMOLED, touchscreen, ele tem bastante bateria, aguenta tranquilo, tem praticamente todos os esportes, porque ele está na versão 65, então da versão 50 para a versão 60 teve muita variação, teve muita adição de esportes, tá? Então, assim, eu acho que não deve ter esporte que não tem ali, tá? Muito específico assim. Então ele vai ter esporte, mas ele não é para aquelas pessoas que querem fazer triatlo. Mas como na grande maioria das pessoas não querem fazer triatlo, tá? Não se vê nesse esporte, prefere só fazer a modalidade corrida, separada da natação, separada da bike, separada da academia, separada dos esportes, não querem combinar eles. Então, pelo preço, pelo valor que está sendo pago atualmente, eu acho o 165 o mais vantajoso, tá? Claro que, eu quero ir para trilha, eu quero fazer uma trilha, preciso dessas funções. Aí eu sinceramente dou uma olhada no 255 e o 265. Tá? Se a diferença deles estiver ali 300, 400 reais, sinceramente acho mais interessante para o 265. Tá? Ah, mas 400 reais é bastante. Sim, é bastante. Tá? Mas eu acho que o 265 ele acaba sendo mais completo, tá? E ele está mais atual e ele vai demorar mais para sair de linha, para ter menos atualização e assim vai indo, tá? Então, se eu pudesse colocar ali num ranking, era 165, 265, 255, aí vem, obviamente, pelo preço, provavelmente o 955 vai estar na frente, o 965 e aí no final o 55, tá? Ah, mas eu conheço muita gente que tem 55 e funciona super bem. Cara, funciona. Mas também muitas pessoas me reclamam que o 55 fica difícil de ver, tá? De enxergar as informações. Tem como resolver isso? Tem, pessoal. Tipo assim, ó, eu já fiz um vídeo na ProElite, eu posso até deixar aqui no link da descrição, que é o relógio, o que fazer quando você não enxerga muito bem no relógio, né? Então tem algumas características que você pode adaptar aqui para o 55 e funciona super bem, tá? Não vai ter problema nenhum. Ele é o mais barato de todos eles, o 165 é o segundo mais barato. Se eu não me engano, o 255 está um pouquinho mais barato que o 265, e aí 955 e 965. Eu acho que está nessa ordem, tá? Mas eu acho que do custo-benefício o 165 vai atender, sei lá, 99% das pessoas que correm, certo? Bom, e falando nisso, se eu conseguir convencer você de alguma forma a comprar um relógio, você saiu daqui e falou assim, não, vai ser o 65, vai ser o 265, eu tenho uma sugestão aqui, que é a ifcat.store, nosso parceiro aqui que está sempre conosco. Ele é o que dá o suporte dos relógios para os nossos alunos, para o pessoal que procura a gente com os reviews. Então, assim, ó, ifcat.store, ifcat.store no Instagram, entra lá em contato, fala com o Gilson, fala, olha, eu fui lá no canal do Fabrício, o Fabrício ficou 38 minutos me convencendo a comprar um relógio e eu vim aqui, e aí ele vai dar tudo legalizado, ele vai te dar a garantia, ele vai te ajudar, se tiver algum problema, algum ajuste, algum defeito, alguma coisinha assim, ele sempre vai estar ali para te ajudar, certo? Então pode confiar, entra lá no Instagram, ifcat.store e adquira o seu relógio
e se você vai adquirir ele baseado no que a gente conversou aqui, eu vou ficar extremamente feliz e todo esse tempo que a gente conversou aqui valeu total a pena. Se você tiver alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários alguma coisa que eu não falei, alguma opinião que você não concorda. Pô, eu tenho um 5.5 e eu acho ele excelente. Cara, ótimo. Então significa que é uma pessoa aqui que vai ajudar a enriquecer essa conversa para que uma pessoa que veja o documentário decida, pô, legal, eu vou comprar o 55 mesmo, que o cara falou que ele é bom e nas minhas condições eu vou investir nele. Cara, eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão conversando e ajudando aqui os colegas corredores e corredoras aqui no canal, tá certo? Nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço e até mais, gente!